O que eu fiz aqui? Boa noite a todos presentes. Hoje nós iremos apresentar um seminário para vocês, né, com o tema interdisciplinaridade através da literatura de cordel, e nós vamos iniciar nesse momento. Meu grupo sou eu, Giane Gomes Cacique dos Santos, Carmindo Alves Lemos, Deisiane Ricardo de Oliveira e Marli Ribeiro Lobo. Eu quero agradecer, antes de tudo, a presença de todos vocês aqui, que vieram prestigiar nossa apresentação. Eu vou compartilhar os slides com vocês agora, para a gente começar nossa apresentação. Boa noite, gente. Os slides estão aparecendo aí para vocês? Ô, Giane, não está aparecendo, não. Ainda não? Então, espera um minutinho. Peraí, pega então. E agora, gente, aparece? Eu acho que é a minha internet. Só um minutinho aí. Está aparecendo os slides para vocês? Ainda não. Tá. O que eu faço aqui? Agora sim, começou a Apareceu? aparecer. Agora sim. Agora está aparecendo. Ok. Bom, então nós podemos começar, não é isso? Deixa eu escrever. Boa noite mais uma vez, pessoal. O tema do nosso seminário hoje é a literatura de cordel, possibilidade de um ensino interdisciplinar. Nós vamos mostrar para vocês aqui hoje como é possível abordar o mesmo conteúdo
tomando como base a língua portuguesa, né, que se materializa na literatura de cordel, em articulação com outros componentes curriculares, aí, como a história, a geografia e até a matemática, né, que é da área de ciências exatas. Por trazer temáticas relacionadas à vida nos diferentes contextos sociais, políticos, econômicos e culturais, religiosos, a literatura de cordel possibilita essa abordagem interdisciplinar, né, interagindo o conhecimento entre várias áreas do conhecimento. Mas antes de mostrar isso para vocês, nós iremos relembrar aqui um pouquinho o que significa a interdisciplinaridade e quais as vantagens de se utilizar, né, um currículo interdisciplinar. Interdisciplinaridade significa conexão entre as disciplinas, articulação entre diferentes áreas do conhecimento, integração de conteúdos. E quais as vantagens de se trabalhar com essa metodologia interdisciplinar? Ela rompe com a fragmentação, favorece o ensino-aprendizagem e as aprendizagens se tornam mais significativas para os nossos alunos. Alguns autores que abordam propostas interdisciplinares, como Morin, Japiaçu, eles fazem uma crítica a essa concepção do saber enquanto fragmentado, isolado, que ainda se encontra aí em diversos espaços escolares. Ou seja, cada professor trabalhando o conhecimento em sua disciplina, sem estabelecer uma conexão com outros componentes curriculares, ou mesmo com os contextos socioculturais em que o aluno está inserido, né? Portanto, ensinar aí de forma interdisciplinar deve envolver as disciplinas do currículo escolar e, ao mesmo tempo, né, que acontece essa interação aí entre essas disciplinas, deve haver também a integração com a realidade do aluno, né? É uma forma também do aluno se envolver mais nas aulas, participar, aprender de forma mais prazerosa. No entanto, para trabalhar por esse viés interdisciplinar, requer planejamento, né, por parte de nós docentes, requer esse tempo de diálogo, de troca, para planejar, né, através de projetos interdisciplinares, certo? A interdisciplinaridade através dos poemas de Patativa do Assaré, que é um dos principais cordelistas aí do Brasil. O nome verdadeiro de Patativa é Antônio Gonçalves da Silva. Ele é conhecido por envolver temáticas cotidianas e problematizá-las, né, por meio do cordel. Então, dessa forma, a literatura dele também contribui para a formação do senso crítico, né, ao abordar temas como a desigualdade social no sertão nordestino, utilizando uma linguagem também que é acessível para todos os brasileiros. Nós temos agora breve histórico do cordel, que quem vai apresentar agora é a colega Deisiane Ricardo. Oi, gente, boa noite. Como Giane falou, né, vou falar um pouco aqui agora sobre a origem dos cordéis, ou melhor, vou fazer assim um breve histórico do cordel. A literatura de cordel, ela teve origem na Península Ibérica, lá por volta mais ou menos do século XVI, sendo conhecida como plegos soltos na Espanha, que quer dizer folhas soltas. Já em Portugal, era conhecida como folhetos volantes. E aí, com o tempo, né, ela se expandiu aqui para o Brasil, isso já na segunda metade do século XIX, com maior destaque aqui na região Nordeste, mais precisamente nos estados de Pernambuco e Paraíba. Nos outros também, mas esses aí foram os estados assim que ela teve maior destaque. Os folhetos de cordel tiveram assim uma grande importância social e cultural nessa região. Eles eram uma fonte de entretenimento e informação barata e acessível para a população mais pobre, que muitas vezes não tinham nenhum acesso a livros ou jornais, né? E eram fácil de encontrar. Era vendido em feiras, né, com variados temas,
mas sempre girando assim em torno da realidade nordestina. Pode passar, por favor, Gi? Agora, falando sobre a xilogravura, o que é xilogravura? Só relembrando aqui, o que é xilogravura? A xilogravura é uma técnica de gravura em madeira utilizada para ilustrar a capa dos livretos e a literatura de cordel. E podemos associá-la a diversos meios, né? Incluindo como meio de sobrevivência em uma região tão carente como o Nordeste brasileiro, né? Região em que ela teve maior destaque. E por ser uma região assim de poucas escolhas, né? Então as pessoas utilizavam essa técnica como meio de obter alguma renda, né? Podemos relacionar também a área da educação física, pois a produção de xilogravuras exigem assim a coordenação motora fina. E para finalizar, podemos relacionar também, é claro, né, a arte, a criação artística, né? Pois é uma técnica muito apreciada e praticada por muitos artistas. É isso. Agora, o próximo. Bom, gente, como Deisiane falou aí, a xilogravura, ela também faz parte, né, da produção artística aí, da literatura de cordel, que foi utilizada como meio de sobrevivência numa região tão carente como a região Nordeste, né? A xilogravura aí está na área de linguagens, se articulando aí com língua portuguesa, com educação física, mas vocês podem ver que essa articulação também pode se fazer com a área das ciências humanas, como nós vamos ver aqui nos próximos slides. Por temáticas relacionadas à vida nos diferentes contextos sociais. O cordel aborda temáticas relacionadas à vida nos diferentes contextos sociais, que podem ser econômicos, políticos, culturais, sociais e religiosos, possibilitando uma abordagem interdisciplinar, integrando conhecimento entre disciplinas como história, geografia, matemática, ciências, etc. Então, a gente sabe que Patativa do Assaré vivenciou esse espaço descrito aí em sua obra, e, por isso, ele aborda com propriedade todas essas temáticas, além de se colocar de forma crítica em relação a elas. Patativa aponta as desigualdades sociais e econômicas na organização espacial da região Nordeste, dialogando aí com a geografia. Também não se pode esquecer de que, por se constituir em formato de narrativa, a literatura de cordel contribui para a formação do pensamento histórico, por ser uma literatura que expressa uma visão de mundo, de fatos históricos, de uma determinada região brasileira ou de uma determinada camada social, o que torna aí precioso para o ensino da história, né? Considerando também que a literatura de cordel é um importante registro da sociedade, fonte de estudos para a história da cultura popular, e pode ser utilizada como fonte histórica, né? Por muito tempo, a gente sabe que a literatura de cordel, como Deisiane falou antes, ela serviu como fonte de informação, né, numa região pobre em que não se tinha acesso aos meios de comunicação de massa, aos textos jornalísticos. Então, as notícias eram dadas aí através dos cordelistas. Na era Vargas também se produziu muito cordel, né, falando daquela época, registrando fatos históricos importantes daquela época. No estudo da região Nordeste, por exemplo, ao utilizar o cordel para tratar das desigualdades sociais, a matemática também pode entrar aí com construção de gráficos, mostrando a desigualdade, o índice de analfabetismo, também como é que se diz? Sobre a cesta básica, né, em relação
ao cômputo, né, de quanto vale a cesta básica para quem é assalariado, num país com tantas desigualdades como o nosso, principalmente na região Nordeste, que é uma região bastante carente. Nós temos também os cordéis, eles são considerados expressão literária em língua portuguesa, e por isso eles permitem uma análise do campo linguístico, estudo da diversidade linguística, o combate ao preconceito linguístico. A gente sabe que as produções de Patativa são escritas na variedade não padrão da língua, uma variedade bastante utilizada pelo homem nordestino, o homem do interior, e como variedade linguística, ela tem que ser respeitada também e valorizada. Então, a partir dos cordéis, a gente pode também entrar aí no campo da sociolinguística, trabalhando aí o combate ao preconceito linguístico, mostrar para o aluno que a língua padrão é importante, mas que não se pode desprezar também as outras variedades linguísticas, que tem que ter respeito por elas, né, porque elas são manifestação artística também. Através delas, os cordelistas manifestam, né, suas ideias. Também pode se estudar o estudo da versificação, as características do poema, as figuras de linguagem que são muito utilizadas pelos cordelistas, né, porque eles utilizam também uma linguagem figurada. Patativa do Assaré, por exemplo, apesar de não ter muito estudo, mas ele consegue compor seus cordéis com os versos do mesmo tamanho, se expressando em linguagem figurada e artística. A literatura de cordel também possibilita o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da oralidade, da expressão oral pelo aluno, né, porque são textos que envolvem cadência, ritmo, são fáceis de ler e envolve bastante musicalidade. Me aguarde um minutinho aqui, enquanto eu vou permitir a entrada de algumas pessoas aqui que estão esperando, gente, desculpe aí, interrupção. Bom, agora nós iremos mostrar aqui para vocês um trecho do poema de Patativa do Assaré, o poeta da roça, e quem vai falar para vocês agora é a colega Marli Ribeiro Lobo. Boa noite a todos. Então, vou fazer a leitura. O poeta da roça. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro cinge só entra no campo e na roça, nas pobres paioça, da serra ao sertão. Eu canto o mendigo, sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens, e tomba de fome, sem casa, sem pão. Então, esse é um tema que aborda as desigualdades sociais, né? É um tema, né, a ser abordado tanto em história e na geografia, sobre a região Nordeste. É um projeto a ser estudado, né, a todos. Patativa do Assaré, apesar de não ser um homem estudado, ele tem consciência de sua consciência dentro da sociedade, de ser um homem simples da poesia, literatura de cordel, pois usa um vocabulário simples, né, e foi deixado de lado, né, por ser um vocabulário simples, foi deixado de lado. Só agora está sendo retomado. Então, esta é a minha parte, o poema, né, da roça, que trata da desigualdade social aí dentro da literatura. É isso. Isso, Marli. A gente pode observar também que Patativa, ele tem consciência dessa falta de valorização da literatura de cordel, quando ele diz aqui que o verso dele só entra no campo e na roça, nas pobres paioças da serra ao sertão, que não entra no rico salão, né, onde tem as pessoas de formação acadêmica, né, com nível de escolaridade mais alto, e aqui ele está fazendo uma crítica a isso aí.
né, dessa falta de valorização. Só nos últimos tempos que a literatura de cordel tem aparecido aí nos livros didáticos, mas por muito tempo essa literatura ficou à margem aí, né, do cânone, né? A gente sabe disso. Eu vou passar a palavra agora para Carmindo. Carmindo vai mostrar um outro trecho de poema aí da literatura de cordel de Patativa do Assaré. Boa noite. E rapidamente também sobre a geografia. Né? Então, o poeta, ele inicia o poema já nos passando uma ideia do que vai tratar no decorrer do mesmo. A dificuldade que é a vida quando não chove. Então, ele anuncia o assunto a partir da triste esperança que acompanha os nordestinos nos meses de janeiro, fevereiro e março. Esses meses nós sabemos que são meses de expectativa das chuvas. E depois disso, se a chuva não vem, é só desolação. Então, no início, nessa idade, fala o seguinte: é duro ver no Nordeste, nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Então, a partir da estrofe B, né, até a estrofe H, descreve perfeitamente o cenário triste do sertão sem chuva. Então, ele descreve minuciosamente o comportamento dos pássaros, né, que quer o de fome, né? E diz o seguinte: derrugado e paciente, reclamando o vento, desfigurado e arrasto, com olhar de penitente, o cheiro descrente, sol ardendo a queimar e o vento forte soprando, a gente fica pensando que o mundo vai acabar. E finaliza falando, horroroso, feio e mal, de lá de dentro das grotas, manda suas velhas notas e tristonho bacarual. Canto João, o seu poema fúnebre é muito triste mistério de uma seca no sertão. A gente tem impressão de é um cemitério. Essa estrofe temos outra marca da tradição do Nordeste, né? Os saberes, né? Que é uma necessidade dos nossos pais, né? Tal qual eram os mitos, né? Para a sociedade da antiguidade. Então, o que acontece é. Oi, Carmindo, eu acho que a internet de Carmindo caiu. Né, para o estudo das configurações espaciais, porque apresenta conteúdos com vários aspectos geográficos. Então, assim sendo, pode levar a conhecer e aprender, né, geografia. Através de leitura de obras literárias, transportando o leitor a percepção. Então, independente do gênero, né, literário, o geógrafo pode apropriar-se da produção literária.
então, para a produção do conhecimento geográfico. Então, a literatura popular, ela fornece muitas informações da identidade de um lugar. Uma vez que, segundo a Júnior, 1990, né, a imagem, a representatividade espacial, o cotidiano, o saber comum, as tradições, que possui uma linguagem voltada para a expressão real, podendo melhor ser compreendida pelo leitor ou ouvinte. É isso aí. Terminou? Giane, por favor, Giane, aceita a professora Neila, ela quer entrar no seminário, professora Neila. Ok, só um minutinho. Mas Não aonde que apareceu aparece? aqui, não. Que não está aparecendo aqui para mim. Oi. Eu estou procurando aqui, mas ela não aparece aqui, professor Luciano. Pronto, vai entrar. Carmina, pode continuar, a apresentação está ótima. Então, dentre as diversas obras literárias, né, que abordam temáticas referentes ao Nordeste brasileiro, tem-se a poesia de Antônio Gonçalves da Silva, o Passaré. O poeta cearense, ele vivenciou o espaço descrito em sua. Então, sua obra apresenta poemas com histórias que representam vivências de muitos nordestinos, né? Paisagens, dentre outras temáticas que fazem parte de um ciclo literário produtivo acerca da região Nordeste. É isso, colega. Bom, gente, eu agradeço muito, viu, a participação de vocês. O próximo slide aqui são somente as referências, que foram alguns artigos que nós lemos para produzir os slides e trazer algumas informações para vocês aí. Como o Carminho pontuou muito bem, né, a literatura de cordel, ela traz aí a vegetação, a paisagem, a relação sociedade-natureza, problemas sociais, problemas econômicos, que podem ser abordados aí, tomando como base a língua portuguesa materializada aí nos textos de cordéis, porque a gente sabe que literatura e língua portuguesa não se separam, né? Como se fosse uma coisa única. Eu gostaria de deixar os últimos minutos aqui para, caso alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, que fique à vontade. Giane, boa noite, professor Luciano, parabéns a toda a equipe. Quero comunicar que a professora Neila está na sala assistindo o seminário, dando esse prazer para a gente. Então, se ela quiser falar, fique à vontade. Parabenizar toda a equipe. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho, na presença da professora Neila, qual a proposta desse seminário, quem são os convidados, para que turma você está falando. Então, fique à vontade. Gratidão, parabéns. Ah, tá. Nós estamos falando aqui para professores do Ensino Fundamental 2, né, o Ensino Fundamental Séries Finais. Eu tenho aqui na sala colegas professores lá do colégio onde eu trabalho, alunos do Colégio Polivalente de Itanhém, que estão aqui nos assistindo também, a professora Tati William, que é lá do Ensino Fundamental Séries Iniciais. Eu quero agradecer aqui a presença, e tem outros convidados aqui que são convidados de Carmim, do Deise, que eles vão poder falar. Tem aqui a presença da professora Antonieta Guimarães, que é professora de Arte e Educação Física, o coordenador da minha escola, Cláudio Peçanha de Almeida, que está aqui nos prestigiando também, Rose Gomes Nogueira, que é professora de História,
lá do colégio onde eu trabalho, e tenho também estudantes de letras aqui presentes. Professora Rosa é professora de literatura também. Eu quero agradecer a presença da professora Nélia, para mim é uma honra tê-la aqui. E o objetivo do nosso seminário foi mostrar a interdisciplinaridade aí, utilizando os textos de Cordéis de Patativa do Assaré, né, tomando como base a língua portuguesa, a partir do trabalho com os textos de Patativa, as temáticas abordadas nesse texto serem trabalhadas também em geografia, em história, em arte, é claro, levando em consideração as especificidades de cada disciplina, né, que a gente mostra que um conteúdo ele pode ser trabalhado a partir de diferentes pontos de vistas, né, do ponto de vista da língua portuguesa, da literatura, da geografia. Esses conceitos podem estar interligados, serem trabalhados, né, tornando a aprendizagem mais significativa. Às vezes não dá para fazer interdisciplinaridade com todos os componentes curriculares, mas a gente deve procurar fazer essa ligação aí com os componentes que der para fazer isso aí. Lembrando que não basta conectar os conteúdos, as aprendizagens, a gente precisa também levar em consideração a realidade histórico-social em que o aluno está inserido, né? Deve ser levado em consideração também, levar em consideração os saberes que o aluno já traz sobre essas temáticas, também é fundamental. Então, foi essa a nossa proposta, mostrar que, através do cordel, a gente pode fazer essa interligação, essa conexão aí com outras áreas do conhecimento. Giane, parabéns mais uma vez. Você sabe que eu, professor Luciano, sou fã de vocês, sou fã da equipe, do povo todo de Itanhem e dos outros polos. Agradecer imensamente a todos os presentes. Eu sei que não é fácil, às 19 horas a gente está aqui reunido, mas é valoroso prestigiar os colegas que estão se formando e que já são meus colegas professores. Então, professora Neila, pode ficar à vontade se a senhora quiser falar. Boa noite. Gratidão a todos. Olha ela aí, pronto. Que prazer, professora Neila assistindo o seminário. Pode ficar à vontade. Certo, vou falar rapidinho, porque eu estou dando aula também. Boa noite a todos. Só consegui pegar o finalzinho da apresentação de vocês. Estava tentando entrar e aí, não sei, acho que vocês estavam apresentando, não conseguiram me aceitar. Mas peguei o finalzinho, achei excelente a proposta, né? Trabalhar com Patativa de Assaré, como a colega colocou, né? É fazer uma interdisciplinaridade com vários componentes. E é justamente isso que a gente trabalhou e que eu esperava dos seminários temáticos, né? Vocês conseguiram conectar a língua portuguesa com a geografia, com a história, através da obra de Patativa do Assaré. Parabéns, né, ao grupo. Quero agradecer imensamente a Luciano por estar dando esse suporte para vocês, para a gente, né, aqui na UNEAD. Ele nem está mais como tutor, né, da UNEAD, está aí, né, prestigiando todo mundo, mandando o link para a gente também entrar, e eu espero que nos próximos grupos, viu, Luciano, eu possa participar, porque justamente hoje eu estou dando aula aqui na UNEB. Mas parabéns, viu? O pessoal que apresentou, parabéns, e muito obrigada, viu, Luciano, pelo suporte e por todo esse auxílio, tanto a gente quanto para o grupo. Parabéns. Vou desligar. Pronto, Giane, pode ficar à vontade. Tem uma pessoa com a mão levantada aí. Obrigada, professora. Tati William. Você quer falar alguma coisa, Tati? Tati está com a mão levantada. Algum colega que gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário? Algum professor, professora? Quiser encerrar, pode encerrar, Giane. Hein, Giane? Sim. Quero agradecer também, né, as meninas aqui que participaram aqui, Oi, né, aqui em Vila São José, a professora Miriam também, ela é pedagoga também, né? Então, agradeço a ela e as outras também que entrou para nos assistir também. Obrigada a todos. Ok, então eu vou encerrar a gravação aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigada.